Aqui, o sol não te dá escolha. Ou você se dobra, ou se forja. Mas o que aconteceria se o lugar mais inóspito fosse, na verdade, sua maior dádiva? A imensidão seca do Nordeste se apresenta não como um obstáculo a ser evitado, mas como a primeira e mais implacável bigorna da vida. O sol inclemente que te queima, o vento que levanta a poeira nos olhos são os elementos iniciais que testam a resistência de tudo que tenta florescer aqui. Nesta terra de contrastes brutais e belezas ásperas, a vida se apega com uma força inexplicável. Cada árvore retorcida, cada riacho sazonal que resiste, conta a história de uma luta constante pela existência, um prelúdio à jornada épica que se desenrolará dentro de você. Não existem atalhos, nem conforto fácil. A natureza impõe suas leis com um rigor absoluto, e quem nasce sob seu jugo aprende desde cedo que a complacência é um luxo, que não se pode pagar, apenas forjar em cada gota de suor e esforço. É aqui que a primeira semente da resiliência é plantada, não por escolha, mas por uma necessidade visceral. A herança de gerações que enfrentaram a adversidade corre em nossas veias, moldando nossa perspectiva sobre o que realmente significa ser forte. Este capítulo abre a porta para o entendimento de que a forja não é um castigo imposto, mas sim uma oportunidade singular de transcendência. Uma introdução ao palco onde sua armadura inquebrável começa a ser martelada, sob um céu que não perdoa. Mas e se eu te disser que antes de enfrentar o sol lá fora, você precisa encarar um deserto muito mais traiçoeiro? O seu próprio deserto interior. A lei do sol geográfico que assola a paisagem, cada um de nós carrega um deserto interior, um vazio que exige preenchimento, ou melhor, superação. São os medos ocultos, as dúvidas paralisantes, os fracassos antigos que insistem em ecoar na mente como tempestades de areia silenciosas. Este deserto particular não tem fronteiras visíveis em mapas, mas suas areias movediças são incrivelmente reais e poderosas. Ele se manifesta nos desafios diários, na sensação inquietante de não ser suficiente, naquela rotina monótona que tenta nos arrastar para a complacência. O verdadeiro guerreiro, aquele que busca a forja, não foge desse confronto interno. Ele o reconhece, o encara de frente, sabendo que qualquer fuga apenas adia o inevitável embate. É um convite sombrio para mergulhar nas profundezas de si mesmo, onde a batalha mais crucial realmente acontece. A voz sussurrante que convida à desistência é a primeira e mais perigosa miragem, prometendo um alívio ilusório e fácil. Mas quem ouve atentamente, com o coração, percebe que é um teste, uma provocação para descobrir a própria e inquebrável vontade de lutar. Este é um momento decisivo de aceitar o chamado. Entender que, assim como a vida nos impõe um Nordeste, ela também nos impõe desertos pessoais. E é neles que encontramos a matéria-prima bruta para a nossa mais poderosa transformação. Mas como se constrói essa força? Como se começa a forjar o que parece inquebrável? A resposta está nos protocolos, e o primeiro deles começa muito antes do sol nascer. O primeiro passo crucial na forja é o acendimento do fogo interior, a chama implacável da disciplina. Não é sobre punição ou sacrifício vazio, mas sobre a decisão consciente e poderosa de submeter-se a um rigor que poucos estão dispostos a aceitar. O protocolo de ouro na secura se revela acordar implacavelmente antes do sol, sentir o frio cortante da madrugada antes do calor escaldante e a caminhada solitária de 5 quilômetros, sem refrigério. É um pacto selado com o desconforto, onde cada passo é uma gota de suor que purifica a alma. Essa rotina brutal não busca a perfeição ilusória, mas a consistência inabalável. É um treinamento fundamental para a mente e o corpo entenderem que a verdadeira força não nasce da facilidade ou do prazer, mas da repetição incansável e determinada diante da mais pura adversidade. O sol nascente encontra um corpo já em movimento, uma mente já ativa, já vitoriosa.
Essa vantagem inicial não é apenas física, é uma vitória mental crucial que define o tom para o resto do seu dia, criando um senso de propósito inquebrável e imponente. Este é o forno inicial, o cadinho onde as impurezas da preguiça e da procrastinação são queimadas sem misericórdia. A disciplina se torna seu combustível mais valioso e o resultado é uma força que transcende o físico, preparando-o implacavelmente para os próximos e desafiadores estágios da forja. Após o corpo ser submetido ao fogo da disciplina, a mente é o próximo alvo crucial de nossa forja. As palavras, muitas vezes subestimadas em seu poder, são martelos incrivelmente poderosos, capazes de construir fortalezas internas ou de pulverizá-las em um instante. O fogo das palavras exige que você crie frases motivacionais pessoais, escritas com o próprio sangue da sua luta diária, com a sua verdade. Não são citações prontas de terceiros, mas sim verdades brutais e inegáveis, forjadas na sua experiência individual mais profunda. A repetição constante e em voz alta dessas frases, mesmo durante as tarefas mais mundanas, transforma-as em mantras, em decretos inquebráveis. Elas ecoam na sua mente reprogramando padrões negativos e substituindo-os por convicções que são absolutamente inabaláveis. Este ritual diário é a lapidação incansável do seu diálogo interno. É a escolha consciente de alimentar a força que existe em você. Não a dúvida paralisante, e de se tornar o seu próprio e mais sábio mentor em meio ao caos inevitável da vida. O martelo das palavras bate incessantemente no metal bruto da sua mente, dando forma aos seus pensamentos e crenças mais arraigadas. É um processo contínuo de reafirmação, onde a convicção se solidifica e se torna parte integrante e indestrutível da sua armadura mental. Mas e quando o calor é tanto que você sente que vai explodir, quando a pressão é insuportável? O próximo protocolo te mostrará como encontrar um oásis no meio do inferno. No auge do calor, quando o mundo parece exigir tudo de você, quando a pressão ameaça te esmagar, a forja exige um momento crucial de quietude. O oásis de silêncio não é uma rendição à exaustão, mas um realinhamento estratégico e profundamente poderoso. 15 minutos ao meio-dia, sem ruído externo, sem o turbilhão dos pensamentos. Apenas a sua respiração consciente. É a arte milenar de silenciar o burburinho incessante da vida, de encontrar a calma mais profunda no olho do furacão, sob o sol mais intenso do dia. Este silêncio não é vazio ou ausência de algo, mas sim repleto de uma consciência aguçada. Ele permite que a mente se reorganize, que o corpo descanse ativamente de todo o esforço e que a alma se reconecte com sua essência mais pura, longe das distrações mundanas. É a água fria que tempera o aço em brasa, impedindo que ele se quebre sob o calor excessivo e a pressão constante. Uma técnica ancestral de resiliência que ensina a encontrar o centro de si mesmo quando tudo ao seu redor está em completa desordem. O respiro consciente se torna a sua âncora inabalável em meio à tempestade diária. É o momento de recarregar suas forças, de ouvir a própria intuição mais profunda e de emergir com renovada clareza e uma força inesgotável para continuar sua poderosa jornada da forja. Você está seguindo os protocolos, sentindo a força crescer, mas não se iluda. O deserto ainda tem truques na manga. E o próximo teste é o mais perigoso de todos: as miragens que prometem a sua derrota. Nenhuma forja é completa sem seus momentos de dúvida avassaladora, onde a própria alma parece balançar. As miragens da desistência surgem traiçoeiramente no deserto, prometendo um alívio ilusório, uma fuga fácil da dor e do esforço contínuo que você vem empreendendo. O cansaço físico e mental se acumula como uma montanha pesada e a mente começa a questionar cada fibra do seu propósito. Por que tanto sofrimento? Será que tudo isso realmente vale a pena? São os sussurros sedutores que tentam minar sua vontade, a voz traiçoeira da fraqueza interior. Estas miragens não são inimigos a serem combatidos com força bruta, mas sim testes a serem reconhecidos com sabedoria.
Elas revelam seus pontos fracos mais ocultos, as rachaduras finas na armadura que ainda não está completamente sólida, exigindo um reforço imediato e urgente. Muitos, infelizmente, se dobram neste ponto, cedendo ao conforto temporário e abandonando a forja antes que ela esteja completa. Mas é precisamente aqui, na beira desse abismo de dúvidas, que a verdadeira força de caráter se revela em sua forma mais pura, na decisão inabalável de seguir em frente. Este capítulo confronta o espectador com a dura realidade da luta interna. Ele mostra que a desistência é sempre uma opção disponível, mas que a verdadeira e gloriosa vitória reside em persistir além do ponto onde a grande maioria das pessoas falharia. Você se sente exausto? Sua mente está te traindo? E se eu disser que a sua maior Fraqueza pode ser a sua maior força? No próximo capítulo, vamos encontrar o ferreiro que vive dentro de você, pronto para transformar essa dor em poder puro. Superar as miragens da desistência exige mais do que simples força bruta. Exige sabedoria e um profundo autoconhecimento. É preciso, acima de tudo, encontrar o ferreiro interno, aquela parte ancestral de si que compreende o propósito da dor e sabe, com maestria, como moldá-la. Este ferreiro é a voz da sua própria experiência, da sua intuição mais aguçada. Ele conhece seus limites e suas capacidades com clareza cristalina e guia suas mãos no martelo da vida, transformando cada sofrimento em matéria-prima valiosa para uma armadura mais resistente e duradoura. Ele ensina a ouvir o metal, a sentir a temperatura exata do fogo que te consome e a paciência milenar necessária para cada batida, para cada fase da sua própria evolução. Não é sobre acelerar o processo, mas sobre respeitar o tempo de cada fase da sua transformação interna. O ferreiro interno nos lembra que cada cicatriz em sua alma é, na verdade, uma marca de força, não de fraqueza. Cada falha é uma lição primordial, cada erro uma oportunidade de refinar sua técnica, de aprimorar a arte de forjar a sua própria resiliência. É a consolidação da autoconfiança inabalável, a certeza absoluta de que a capacidade de forjar a si mesmo reside integralmente dentro de você. Este capítulo é um convite poderoso a abraçar a sua própria maestria na arte de se reerguer, não importa o que aconteça. Sua armadura ganha forma, batida por batida. Mas ela é feita apenas de presente e futuro? Ou cada marca do passado, cada antiga ferida, contribui para a sua verdadeira força? A resposta pode te surpreender. A armadura inquebrável não é forjada em um único dia, nem em um único momento. Ela carrega as marcas profundas do tempo, as cicatrizes de batalhas passadas que, ao invés de enfraquecerem, tornam o material da sua essência mais denso, mais nobre e infinitamente mais resiliente. Olhar para trás não é sobre remoer arrependimentos estéreis, mas sobre extrair lições valiosas e inegáveis. Cada obstáculo superado, cada queda dolorosa e cada levantada heróica contribuem para a solidez inabalável da estrutura que está sendo construída dentro de você. As histórias dos antepassados, das lutas coletivas do Nordeste, servem como um lembrete poderoso de que a perseverança é uma herança intrínseca. Nós somos parte de uma corrente inquebrável de força, e cada um de nós adiciona seu elo vital, forjando o futuro. As falhas não são o fim da jornada, mas sim pontos de calibração cruciais. Elas revelam as fragilidades, permitindo que o ferreiro interno as reforce com um novo metal, uma nova perspectiva, tornando a armadura à prova de futuros e inevitáveis golpes. Este capítulo celebra a sua jornada, as marcas indeléveis que a vida deixa. Ele mostra que a verdadeira força reside na capacidade de integrar o passado, aprendendo com ele de forma profunda, sem jamais deixar que ele defina o seu futuro grandioso. Você tem a base, tem a sabedoria, mas a armadura inquebrável não é só força bruta. Ela precisa de um brilho, precisa de alma. No próximo passo, vamos polir o seu espírito para que ele irradie luz. Uma vez forjada em sua estrutura, a armadura precisa ser polida com o máximo cuidado e atenção. Este polimento não é superficial, mas uma lapidação profunda da alma, onde virtudes essenciais como paciência, gratidão e empatia são desenvolvidas e aprimoradas.
A força bruta por si só não é suficiente. É preciso ter clareza cristalina de propósito e um coração inabalável. O polimento reflete a luz interior que existe em você, tornando a armadura não apenas incrivelmente resistente, mas também digna de ser vestida. A gratidão genuína pelo pouco, a paciência serena na espera do muito e a empatia profunda pelos que ainda estão na forja são os óleos essenciais que dão brilho e proteção duradoura à sua armadura. Elas elevam a força a um nível de sabedoria e humanidade sublime. Este estágio crucial é sobre refinar o espírito ao máximo. Compreender que a verdadeira invulnerabilidade não está na ausência total de dor, mas na capacidade de sentir essa dor e transformá-la em crescimento exponencial, em serviço abnegado aos outros. O polimento finaliza o processo da forja, mas inicia uma nova e gloriosa fase, a da irradiação. A armadura agora não só protege com eficácia, mas inspira profundamente, tornando-se um farol de esperança para aqueles que buscam sua própria forja e superação. Sua armadura está brilhando, sua alma polida. Mas o que fazer com tanto poder? A forja não é um fim, é uma preparação. E agora, vamos para o campo de batalha real. Você está pronto para lutar? A armadura está finalmente completa, forjada em suor e disciplina, polida pela sabedoria. Mas ela não é um mero adorno. Ela foi forjada para a batalha, para o enfrentamento corajoso dos desafios reais que a vida continua, implacavelmente, a apresentar. Agora com uma nova perspectiva e um poder recém-descoberto. Seja nas arenas do trabalho competitivo, nos intrincados labirintos dos relacionamentos ou na busca incansável por objetivos pessoais, a sua armadura está pronta para ser implacavelmente testada. Os problemas não desaparecem magicamente, mas sua capacidade de enfrentá-los muda radicalmente, para sempre. Este é um momento decisivo de aplicar os protocolos internalizados e as virtudes arduamente conquistadas. A disciplina se torna um hábito inconsciente, as palavras um escudo impenetrável e o silêncio uma fonte inesgotável de força em meio ao caos inevitável do dia a dia. Cada novo desafio não é mais uma ameaça paralisante, mas sim uma oportunidade gloriosa de confirmar a solidez inabalável da sua armadura. Os golpes da vida não mais quebram o seu espírito. Eles apenas ressoam, reforçando a certeza da invulnerabilidade que você conquistou com tanto esforço. Este capítulo é um convite irrecusável à ação, a colocar à prova tudo que foi meticulosamente construído. É o campo de batalha onde a teoria encontra a prática brutal, e a sua resiliência se prova um recurso verdadeiramente inesgotável, mais forte que qualquer obstáculo. Você enfrentou o sol, superou as miragens e vestiu sua armadura. Mas o que acontece quando sua força não serve só a você? E se eu te disser que sua jornada pode acender a chama em milhares de outros? Estende como um legado, como uma tocha acesa que inspira outros a encontrar sua própria forja interior. A armadura, que outrora foi individual, transforma-se em um símbolo coletivo de esperança inabalável. Compartilhar a própria história, os próprios protocolos de superação, é como acender uma poderosa fogueira no coração do deserto mais escuro. É mostrar ao mundo que a superação é não só possível, mas real, que a adversidade pode ser o maior professor e o mais competente construtor. O verdadeiro poder não reside apenas em suportar o sol implacável, mas em estender a mão, em ajudar outros a encontrar sua sombra protetora e sua própria fonte inesgotável de força interior. A comunidade de forjados cresce, unida pelas cicatrizes comuns da superação. Este capítulo fala sobre o impacto profundo e duradouro que uma vida de resiliência inabalável pode ter no mundo ao seu redor. Não é sobre a busca fútil pela fama, mas sobre a propagação de uma mentalidade de força indomável, de um espírito que jamais se dobra. O legado é a perpetuação eterna da chama. É a garantia inegável de que as lições gravadas no sol do Nordeste e em todos os desertos pessoais continuarão a forjar novas e corajosas gerações de seres inquebráveis, prontos para qualquer desafio que a vida lhes impuser. Você se tornou um farol. Sua armadura é um testemunho. Mas o que acontece quando a jornada termina? E se eu te disser que o fim é, na verdade, o começo de uma força que jamais será quebrada? A armadura está finalmente completa. Não é feita de metal reluzente, mas de resiliência forjada, disciplina inabalável,
autoconhecimento profundo e uma vontade inquebrável que desafia qualquer adversidade. Ela é invisível aos olhos, mas sua presença poderosa é sentida em cada gesto, em cada decisão tomada. O sol continua a brilhar com sua intensidade, o deserto continua a existir em sua vastidão, mas o forjado não tem mais medo. Ele se move pela vida com uma calma imperturbável e uma confiança inabalável que apenas quem enfrentou o pior e saiu vitorioso pode verdadeiramente possuir. Este não é um ponto final, não é o fim da sua história, mas sim um novo e glorioso começo. A cada novo desafio que surgir, a armadura é testada e, se necessário, reforçada. A forja é um processo contínuo, uma arte milenar que se aprimora a cada batida, a cada dia. O encerramento épico reafirma a mensagem central e eterna. Se você aguentar o sol, se você abraçar a forja, nada mais nesta vida te quebrará. Você não apenas sobreviveu ao deserto, você o transformou em sua maior fonte de poder, em sua maior vitória. Uma imagem se solidifica, um horizonte vasto e um ser humano em pé, firme, inquebrável, com um brilho sereno no olhar que reflete o sol. Este é o convite final e derradeiro para cada espectador. Está pronto para começar sua forja? Inscreva-se neste canal para não perder nenhum protocolo. Compartilhe este legado com quem precisa vestir sua armadura. E ative o sino, porque o deserto nos chama, a cada dia, um passo mais forte.